Fala time, tudo bem? Meu nome é Will, tô aqui representando a GWF e no episódio de hoje a gente vai falar de como prosperar na vida com a educação financeira. Para isso eu trouxe o meu amigo aqui, Daniel Lira, Olá pessoal, tudo bom? especialista na área aí. E Daniel, você pode se apresentar para a galera e também falar um pouco da sua trajetória no mundo das finanças aí? Claro, vamos lá. Eu sou carioca, cheguei em Pouso Alegre com 11 anos de idade, era novo ainda e tal. E desde então a gente veio de família lá embaixo, passou uma vida bem difícil e tal. E então decidi a aprender sobre educação financeira porque era uma das melhores formas para melhorar de vida, né? Então, fui fazer faculdade, fiz administração de empresas, depois fui para o banco, fiquei no mercado financeiro, já estou mais de 10 anos, mais de uma década entre banco e corretora de investimento, então já tenho uma ampla experiência aí no mercado financeiro. Então, eu inclusive te conheci na época do banco, né? Acho que já vai fazer uns 10 anos atrás, né? Sim, meu cliente. E o que te motivou a se especializar nessa área financeira, a dar continuidade na sua carreira nessa área? Sim. É, eu vim de uma família simples, né? E então eu via várias coisas, várias pessoas fazendo muita coisa até de errado, tal. A gente veio de um bairro simples aqui em Pouso Alegre e tal, e eu não queria nada disso para minha vida. E eu ficava pensando, poxa, o que eu preciso para ficar rico? E muito novo, não tinha muita informação, não tinha internet nem nada, então a situação era mais difícil. E cheguei à conclusão que todo rico entende bastante de dinheiro. E eu fui aprender sobre o dinheiro. E foi desde então que a vida melhorou e melhorou muito. Melhorou bastante, eu tô sabendo. E como que você pode definir a educação financeira, assim, para que as pessoas tenham mais consciência de como ela funciona de verdade na vida prática das pessoas? Vamos lá, William. Vamos falar de uma forma prática, mais simples. Isso. Educação financeira é uma forma saudável de lidar com orçamentos, não ter dívida, planejar investimentos e fazer a proteção patrimonial. Basicamente é isso, a parte de educação financeira. E, Daniel, por que a educação financeira é tão importante assim para a prosperidade da pessoa na vida financeira? William, eu acredito que educação financeira deveria ser ensinado já nos primeiros anos de vida na escola. Tanto que eu até questiono professoras da minha filha e tal. Eu vejo às vezes que tem várias matérias que a criança não vai utilizar ao longo da vida. Provavelmente não vai utilizar. Mas uma coisa é certa: todo mundo vai ter que mexer com dinheiro um dia. E ensina muito. A gente vê ao longo da vida cada coisa acontecendo que você não acredita. Estatisticamente falando, você sabia que só esse ano, 2024, até o fechamento de agosto, foram gastos 10,5 bilhões de reais com apostas bet do Bolsa Família? Poxa. Do Bolsa Família. Então você vê aquela situação, aquela pessoa que está em extrema pobreza para conseguir a Bolsa Família, está naquela situação bem difícil. Até uma estatística mostra que os apostadores da Bet, 84% estão endividados e 64% estão no Serasa. E mesmo assim está lá jogando. Se tivesse educação financeira, com certeza não estaria. Educação financeira serve para todos os pontos da vida. Primeiro, ali a parte de aumentar o seu salário. Vamos lá, um exemplo mais simples. Imagina lá um engraxate. Ele tá lá, tal, e o engraxate não ganha bem. Mas ele pode comprar outra caixinha de engraxate e colocar para um amigo e cobrar uma porcentagem em cima dele. Então ele já vira um empresário, ele ganha o dele e ganha mais do amigo. Professores normalmente reclamam muito do salário, mas eu conheço professores milionários
até bilionários. Como que faz? Normalmente é famoso, fala de um tema específico, imagine de educação financeira, tem aí muitos anos de trajetória, faz cursos, enquanto um professor tem ali uma quantidade de aluno na sala de aula, esse influencer, ele vende o curso dele para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Então, ele ajuda dissipando a educação financeira e tem um retorno muito significativo. Então, a educação financeira serve para isso, para aumentar o salário. Ali na parte de investimentos, você não é enganado por qualquer um. A gente vê ali até essa jogo de azar, apostas, bet e tal, enganando muita gente, porque as pessoas são emocionais. Pessoas acham que tem que ganhar dinheiro no curtíssimo prazo, só que elas esquecem do risco que elas estão correndo. E a maioria perde, se frustra, e até acontece depressão e suicídio por causa disso. Então, a educação financeira ajuda nessa parte também, de ter um domínio ali e saber que investimentos é para o longo prazo, sempre ali para o longo prazo. Tem o de curtíssimo prazo, médio e longo prazo, que você pode tornar um pouco mais arriscado com ações Brasil, internacionais, em dólar, mas sempre coisas mais sólidas, não apostas, por exemplo, que é jogo de azar, né? Inclusive, tenho até um dado interessante. Esse jogo foi legalizado no Brasil há pouco tempo, se a gente for parar para pensar. E brasileiros, tem em torno de 24 milhões de brasileiros que já fizeram algum jogo de azar, bet, tigrinho e tal. 5 milhões apenas na Bolsa de Valores e 17 milhões aplicando na renda fixa. E muitas vezes mal. Então a gente percebe que a cultura brasileira não é de educação financeira. Inclusive até para o alto escalão do governo, por exemplo. A gente percebe que tem muitos chefes de estados tal que não sabem a regra mais simples da educação financeira, que é gastar menos do que ganha. E o que acontece? Déficit fiscal fica lá em cima, o risco país aumenta muito, o dólar sobe, causa inflação e vira tudo o que acontece. Então, educação financeira serve em vários pontos. E, por último, ali também na parte ali de proteção. Proteção do patrimônio da pessoa. Eu percebo que as pessoas às vezes têm muito dinheiro quando tem uma certa educação financeira, mas não sabe como proteger. Tem muitas ferramentas que pode ser utilizada para fazer essa proteção. Entendi. Isso aí é a pura realidade do Brasil hoje, né? Infelizmente, as pessoas que menos têm são as que mais se arriscam nesse tipo de apostas, como você fala, né? E acaba que perde um pouco o que já tinha, né? E para essas pessoas que têm pouco conhecimento e que não têm a educação suficiente para investir, você tem alguma dica de como a pessoa pode iniciar nessa vida da educação financeira? Como que ela pode iniciar investindo? Ela pode começar investindo pouco? Sim, William, eu falo isso para todo mundo. O primeiro investimento tem que ser na própria pessoa, em conhecimento. Se a pessoa não tiver educação financeira, muitas vezes ela começa a investir e até para. Então, vai fazer um curso de educação financeira, vai ler livros. Tem vários cursos financeiros hoje online e tem alguns até gratuitos. Então, a pessoa pode começar investindo nela, investindo um pequeno valor, 50, 60 reais por mês, para comprar um curso. Vai fazer o curso, uma parte de educação financeira doméstica, para cuidar do orçamento da casa, que é a base de tudo, e a gente vê cada coisa acontecendo, até na própria casa, e às vezes a gente vê até de profissional muito gabaritado, que ganha um super salário,
mas não sabe a regra básica, que é gastar menos do que ganha. Isso é o grande problema. Isso acontece muito, né? A pessoa começa a ganhar mais, mas sobe o padrão de vida e acaba, quanto mais ganha, mais gasta e nunca consegue guardar nada, né? E Exatamente. para esse início de controle financeiro doméstico, você indica o controle através de planilhas, aplicativos? Você acha que essa é uma boa ferramenta para as pessoas que estão iniciando conseguir fazer um controle melhor do orçamento familiar? Eu acho que isso é personalizado de cada um. Tem gente que não tem muita facilidade com planilha, prefere ir na mão ou gosta de aplicativo. Então, a pessoa escolhe. Eu vejo muita gente baixando aplicativo de controle financeiro. As pessoas colocando na mão, na ponta do lápis, tem um caderninho ali, vai anotando os gastos e receitas do mês inteiro. Faz uma coluna de gasto, uma coluna de receita. No final do mês, ela pega e olha e analisa o que foi gasto fixo, que ela realmente precisava gastar, o que foi supérfluo. A parte de receita, o que ela ganhou, se é dentro do que ela esperava. Se for CLT, normalmente é uma receita que a pessoa começa, né? Se não for CLT, ver todos os ganhos que ela teve, se tiver mais de um emprego, analisa, ver qual concentrar mais esforços para maximizar o rendimento, e ali a parte de despesa, ver o que fazia sentido ou não. Eu tenho alguns casos, eu converso com clientes toda semana, então a gente pega muitos casos. Então, teve uma pessoa que veio conversar comigo e tal, e ela ganhava 30 mil reais por mês, 30 mil já livre. E ela disse que não conseguia juntar dinheiro, ela não conseguiria economizar tal, tudo. Ela conseguia economizar 1.000 reais, que ela ia tentar tal. Eu falei, tá, mas e quais são as suas despesas? Você tem uma noção das suas despesas fixas? Ela falou, tenho. É em torno de 11 mil reais. Falei, poxa, mas alguma coisa não tá batendo, porque você ganha 30, você tem uma despesa de 11 fixa, o que tá acontecendo com o resto? Ela parou para pensar, ô Daniel, não sei, eu gasto no mês e não vejo tal. Aí eu falei para ela que ela poderia começar a ter esse controle, e eu acho que ela deveria anotar mais uma despesa fixa, entre aspas, que na verdade é investimento. Do seu futuro. Aquela aplicação ali que vai potencializar o seu futuro, te trazer um conforto maior na melhor idade, tentar ter um gasto menor para que lá no futuro você possa viver como poucos conseguem. Isso é bacana. Juros compostos em juros compostos é a oitava maravilha do mundo. As pessoas só não sabem disso. Então, eu vejo que a pessoa tem conta fixa, tem aluguel, tem água, luz, escola de criança, tal, etc. Às vezes faculdade, tal, streaming. Netflix, Amazon, Prime, não sei o que, vai indo. E ali é conta que não pode deixar de pagar. Tá, mas eu acredito que se ela acrescentar que é a parte ali dos investimentos, que é uma das mais importantes, seria mais importante do que pagar essas contas. É lógico que essas contas vão continuar, mas essa conta de investimento é até mais importante do que o streaming, que é o futuro dela. Então, essa conta tem que ser paga. A gente não escolhe se água, luz, se a gente vai pagar quando sobrar dinheiro. Não, a gente tem que pagar e pronto. E a mesma coisa do aporte mensal para o futuro. Tem que ter. Não escolhe se vai sobrar ou não. Já está contando como uma despesa entre aspas, que é a parte de investimento. Só que as pessoas não levam muito isso em conta. É só quando a gente dá aquele choque de realidade nelas. Entendi, Daniel. E isso aí que você falou mostra muito que o fato da educação financeira não tem muito a ver com condição social, né? Você Não. pode ver tantas pessoas mais humildes
enquanto pessoas como esse seu cliente que ganha um valor bem alto não consegue guardar porque não tem essa educação financeira que é muito importante. O fato dos streamings mesmo pode parecer pouco, mas a hora que você coloca num orçamento anual, acaba que dá um valor considerável. Então, qual as dicas que você dá aí para uma pessoa que está iniciando, para ela começar a investir? E como ela pode evitar de cometer alguns erros nesse início de carreira como investidor, digamos assim? Ó, primeiro de tudo é fazer aquele controle, despesas e receitas. A partir do momento que ela estabeleceu a meta de economizar X por mês, aí ela vai começar a fazer a parte de reserva de emergência, fazer a reserva de emergência. Se for para uma pessoa concursada, a gente estimula ali um valor de 3 a 6 vezes o custo mensal dela. Se for uma pessoa CLT, ou então um empresário, em torno de 6 a 12 meses o custo de vida mensal dele. Depois disso, aí a gente começa a planejar o médio e o longo prazo. E sim, pensando o foco mais comum que eu vejo na vida de investimentos e que tem que ser da aposentadoria. Eu não sei se você já ouviu falar, Olha, mas tem pesquisas que apontam que daqui a alguns anos a pessoa vai precisar chegar a 73, 78 anos de idade para aposentar para o INSS. Então, assim, sem comentários, né? É muito tempo e a pessoa deixa de aproveitar com a família nessas horas que já tem dificuldade e tal, e assim, que já trabalhou muito e tal. Então, ela precisa fazer esse planejamento para quando chegar em uma certa idade, 60, 65 anos, diminuir o ritmo de trabalho ou parar de trabalhar de vez, mas sem diminuir o padrão de vida, que é muito importante. A gente fala terceira idade, né? E aí é a hora de aproveitar mesmo, de curtir, de viajar, de ter um conforto melhor, descansar. Então, planejar curto, médio e longo prazo para essas pessoas, começando ali na reserva de emergência. Legal, Daniel. E pensando mais nessa parte do mercado financeiro, como que a pessoa pode avaliar os riscos para ela entrar com essa parte de investimento, né? Como que ela pode também diversificar os investimentos dela, sempre avaliando os riscos que ela está correndo no momento? William, foi um bom ponto que você tocou. Quando a pessoa vai começar os investimentos, ela normalmente precisa preencher um questionário chamado Suitability. É um questionário que, de acordo com as perguntas dela, vai dar qual o perfil de investidor dela. Se ela é conservadora, se ela é moderada, se é muito agressiva ou até destemida, dependendo do nível que ela já esteja. Então, por esse questionário, já dá para ela ter uma ideia de qual é a parte ali do perfil dela. Esse questionário é preenchido de anos em anos, então, com o passar do tempo e ela ganhando experiência, é até natural que ela vai sendo um pouco mais ousada, entendendo um pouco e melhorando nessa situação, avançando um pouco na parte de investimentos um pouco mais sofisticados. Normalmente eu vejo que as pessoas, quando se inicia, ela começa mais conservadora ou perfil moderado. Ali na parte da XP Investimentos, a gente faz a carteira personalizada de acordo com o perfil e necessidade do cliente. Não adianta a pessoa ter um perfil agressivo se ela precisa do dinheiro todo para um ano. Não faz o menor sentido ela tomar risco. O risco é diluído pelo tempo. Então, ali, reserva de emergência, por exemplo, independente do perfil, a pessoa tem que cumprir a missão da reserva de emergência, que é segurança, muita segurança e muita liquidez. Muita liquidez e sem risco. Ela vai ter um rendimento ali mais ou menos igual ao CDI ou um pouco acima do CDI.
Mas a prioridade é segurança e liquidez. Quando a gente vai para investimentos mais pensando médio e longo prazo, aí sim pode tomar um pouco mais de risco, ir para alguns fundos multimercados, ou então amarrar a própria renda fixa com um prazo mais longo, para ter uma rentabilidade maior. Uma renda fixa de 12%, 13%, 14% ao ano, às vezes isenta de imposto, ou então um CDB ou um crédito privado, que é renda fixa ainda, pagando inflação mais 6, 7, 8% às vezes, você consegue isso ainda no perfil conservador, só que ela abriu mão de tempo para ter uma rentabilidade maior. Se ela tiver um perfil moderado, a gente já pode fazer investimentos mais sofisticados para ela. Então, pode ter ali fundos de ações. Eu gosto muito de fundo de ações para descorrelacionar. O que é descorrelacionar? Um proteger o outro. Então, você pode colocar um fundo de ações com uma gestão bem feita, olhar ali a parte qualitativa e quantitativa, olhar quem são as pessoas que estão administrando o fundo, quem é a equipe e o histórico passado. Para analisar, para ver se vale a pena ou não entrar naquele fundo. Hoje é muito acessível para todo mundo e tem excelentes fundos de ações bons, supera muito o Ibovespa no longo prazo, já descontando todas as taxas. E a gente vendo alguns, assim, as pessoas nem acreditam, porque é uma gestão brilhante. Fundo de Ações Brasil, e a gente pode colocar na carteira também fundos de ações internacionais, que é ali a parte de Estados Unidos, Europa, às vezes China, Japão. Gosto mais dos Estados Unidos, empresas mais sólidas, né? E correlacionado com dólar. O dólar, normalmente, quando a Bolsa do Brasil cai, a tendência do dólar é subir. Então, ela protege a carteira. E no longo prazo, os dois tendem a subir bastante. Então, você ganha equilíbrio, mesmo na renda variável, e, pensando no longo prazo, você ganha uma ótima rentabilidade. Tende a ganhar uma ótima rentabilidade, então faz total sentido para um perfil moderado que está pensando no longo prazo, ter um pouquinho de fundo de ações do Brasil, fora do Brasil, e em dólar também, que é a moeda mais forte do mundo. Pensando por esse lado, Daniel, dá para ver que a importância de um profissional como você e como as pessoas da sua área podem ajudar no controle financeiro, tanto de pessoas que têm pouco capital quanto de um grande capital. Mas quais são os desafios que essas pessoas vão enfrentar aí durante essa jornada financeira que ela está iniciando, assim? Você tem alguma sugestão de como ela lidar com dívidas e procurar sair desse buraco, teoricamente, que ela está? Bom, para sair das dívidas, não tem outro caminho. É controle. É um controle financeiro rígido. E não pode ser tão emocional. Tem muitas pessoas que são emocionais, mas assim, na verdade a mente delas criam gatilhos para deixar na zona de conforto. Eu já vi muita gente falar assim, eu tô gastando mesmo porque eu não sei se amanhã eu vou morrer. Mas a verdade é que nem elas acreditam nisso. Um exemplo, uma vez um amigo meu falou isso pra mim e ele ia prestar uma prova para entrar na faculdade. Você acha que se ele achasse que ia morrer mesmo no outro dia, ele ia pensar em fazer uma faculdade? Ele não ia. Ou então uma amiga minha falou também isso e estava ansiosa para ser mãe. Você acha que uma mãe quer ter um filho para deixar com outra pessoa? Se ela morrer, vai ficar com outra pessoa. Nem ela acredita. Mas a mente dela joga esse assunto para ela. Na verdade, ela escutou de outra pessoa para deixar na zona de conforto, para liberar os gastos e ficar gastando. E não é assim. Então, os gatilhos são emocionais, que ela tem que pensar, e ser mais rígida, ser mais racional,
mais racional. Fazer o que tem que fazer, não fazer o que quer ser feito. Até tem um ditado popular que fala: quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Só que muitas vezes não acontece, na maioria das vezes não acontece. Legal, Daniel. E eu queria ver com você também a respeito da proteção patrimonial. Para essas pessoas que já têm uma condição mais estabilizada, que já estão mais tranquilas com relação aos investimentos, se ela estiver visando uma proteção do patrimônio que ela tem, quais são suas dicas, sugestões de como ela pode fazer isso de uma maneira eficiente? Vamos lá, William. Tem vários tipos de proteções. Eu vou tentar citar algumas aqui. É, Vamos lá. As pessoas têm a falsa sensação que juntou um belo patrimônio e, e não vai ter problema nenhum para a família. Normalmente está errado. Muitas vezes ela deixa um baita problema para a família. Imagina que ela tem 10 milhões de reais em investimentos. Custo de inventário, normalmente no Brasil, pessoa física, gira em torno de 15%. Imagina 15% de um patrimônio de 10 milhões, 1,5 milhão, sendo que tudo vai para inventário. A família fica sem dinheiro, eu já vi isso acontecer. Aí a família tem que se virar, e eles até falam: poxa, mas aí o juiz libera um imóvel para vender. Tá, libera mesmo. Ele pode liberar, não quer dizer que ele vá liberar. Mas acontece que a família precisa de tempo rápido para tocar o inventário. E às vezes um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão, ela tem que vender por 500 mil, 600 mil, 700 mil. Ela derrete o imóvel para gerar liquidez. Então, é uma falsa sensação a pessoa achar que tem muito patrimônio, que a família vai ficar bem quando ele morrer. Então, é complicado. Para isso, existem algumas ferramentas e até ajuda na eficiência fiscal. Hoje, no Brasil, pessoa física tem 2 ativos que não passam por inventário. É a Previdência e o seguro de vida. Esses 2 não passam por inventário, é dinheiro líquido para a pessoa tocar o inventário, o herdeiro tocar o inventário, o beneficiário tocar o inventário. A Previdência, ela pode funcionar até como eficiência fiscal. E em muitos casos, ela contribui ali, estou falando de uma PGBL, até 12% da receita tributável, para que na declaração ela consiga restituir o valor, um bom valor. Então, basicamente, ela troca um imposto de renda de 27,5% de imposto, para depois de 10 anos, que cai na alíquota mínima, cair para 10%, sendo que esse valor que ela ia pagar já rendeu em juros compostos. Então, é bem bacana. Ali a parte de VGBL só tem a finalidade mesmo de não passar por inventário. Ela não consegue ter ali a parte de eficiência fiscal nesse sentido. E hoje a Previdência é muito ampla, né? A Previdência, a maioria não sabe, acho que uma Previdência é só aquela Previdência e pronto. Não, mas a Previdência nada mais é do que um fundo de investimento com a regra da Previdência. Então, esse fundo de investimento pode ser de renda fixa, pode ser multimercado, que investe tanto na renda fixa quanto na renda variável, quanto câmbio, juros, ou então pode ser uma Previdência só de renda variável, pensando no longo prazo. Então, até uma coisa assim que é bastante importante ressaltar, eu pego muito esses casos, previdências que muitas vezes vêm de banco com uma rentabilidade péssima, porque as pessoas acham que previdência é só aquilo lá e pronto. Mas não, elas nunca olham, nunca medem a rentabilidade. E eu até convido você que está vendo, pega um extrato completo da Previdência e faça uma análise. Tem vários comparadores de fundos, coloca lá o CNPJ da sua Previdência
para ver se ela está te entregando um retorno satisfatório. Se for uma previdência de renda fixa, tem que entregar ali o CDI ou um pouco mais. Se for uma previdência de renda variável, no longo prazo ela tem que superar o Ibovespa. E a gente não vê isso. Aí o que a gente faz? A gente vê o perfil dela, olha, compara um fundo da mesma classe. Se for um fundo de renda fixa, a gente compara com um da renda fixa e mostra para ela a diferença. E nesse caso, muitas vezes a gente vê o espanto da pessoa, porque muitas vezes a previdência dela está rendendo menos do que a poupança. Isso é muito comum devido às altas taxas de administração, performance. Tem banco que ainda cobra taxa de entrada, taxa de saída. Então, é bem complicado. A gente fala isso, a gente mostra o cenário real para a pessoa. E a pessoa tem duas hipóteses: ou ela continuar lá no banco com aquela rentabilidade, ou tentar escolher uma lá do próprio banco, ou ela fazer uma portabilidade. No caso dos meus clientes, faz uma portabilidade para XP. Uma portabilidade para o fundo que eu já mostrei, o fundo combinado. Então, a partir daquele momento, ela vai ficar naquele fundo. Uma portabilidade demora em torno de 15 dias e não tem... não desconta imposto e tempo de contribuição. Então, ela vai permanecer nos mesmos anos para contribuir para diminuir a alíquota, num caso de uma regressivo, por exemplo. Outra ferramenta interessante é o seguro de vida. O seguro de vida e seguro em vida. Imagina, William, aquela pessoa que ela é o que mantém a casa. Pessoa que ganha 30, 20 mil, 40 mil, e às vezes empresário tal, e gasta tudo. E tem a família, tem a esposa, tem alguns filhos pequenos, tá? E acontece alguma coisa com ela. Um acidente, uma doença grave. O que vai acontecer? Se ele parar de trabalhar, vai zerar a renda. Ele vai deixar todo mundo com fome? Não. Então, a gente entra em contato lá com a nossa especialista de seguro, tem uma profissional só para atender essa parte, e ela vai ter uma conversa com o cliente identificando as necessidades dele em vida e na morte também, para suprir todas as necessidades. Então, hoje em dia tem seguro para cobrir o que você ganha no dia. Seguro fazer uma diária de quanto você ganha no dia, para que se você pega um atestado, a pessoa, você comece a receber, não depende do INSS. Se você ficar afastado por 200 dias, 300 dias, você tenha a fonte de renda para não atrapalhar no sustento da sua família e nem no seu planejamento financeiro por longo prazo. E o seguro de vida, ele não vai imposto. Ele não vai imposto e é dinheiro muito rápido. Se a pessoa morrer, se não, quando ela morrer, e isso é uma certeza que a gente tem, a família, os herdeiros, o beneficiário, vai receber aquilo lá, aquele valor do capital segurado. A seguradora tem até 30 dias para pagar. A gente tem várias seguradoras, em parceria com várias seguradoras, inclusive as maiores do planeta a gente tem, seguradoras de quase 200 anos, muito sólidas, e essas seguradoras costumam pagar em média em 3, 4 dias após a entrega da documentação. Seguradora, às vezes não, se você contratar um seguro de funeral, ela paga até o translado de outro país para cá. A gente sabe que custa um absurdo. Às vezes o preço de um carro zero é pago e é barato. Então, essa é uma das ferramentas, não incide imposto, então isso ajuda na eficiência fiscal, além de ter alavancagem, porque a partir do momento que ela contratou o seguro, imagina que no próximo dia ela morreu, ou ela sofreu uma invalidez. Ela já está coberta. Então, às vezes, ela pagou uma parcela, mas já tem um capital segurado de 1, 2, 5, 10 milhões de reais. Então, isso propõe alavancagem. Como se ela tivesse já juntado esse valor a vida inteira. Então, uma alavancagem e sem impostos.
Então, isso faz bastante sentido. É um cliente que não tem renda agora, ganha muito bem e até gasta muito, né? Para não diminuir o padrão de vida. Essa parte é fundamental. O brasileiro tem cultura de ter só seguro de carro, né? Seguro de carro, casa, ou às vezes seguro até do celular. Só que não pensa no bem mais importante, que é a própria família e a própria vida. As pessoas não pensam. Na Europa, Estados Unidos, a mentalidade é outra. Existe mais seguro de vidas do que de objetos. No Brasil, não, a gente tem que melhorar muito nessa parte, até por questão da educação financeira, né? É um assunto bacana para diminuir, melhorar a eficiência fiscal, também na parte ali de imóveis, fazer uma hold. Daniel, no início da nossa conversa, você até citou que cerca de 5 milhões de brasileiros investem na Bolsa, ou seja, aproximadamente 3% da população, até menos. E muitas pessoas relacionam Bolsa de Valores com cassino, ligando uma coisa à outra como se fosse um jogo de azar. O que você tem a falar a respeito disso e a respeito da Bolsa de Valor? Vamos lá, William. Bolsa de Valores não é cassino. E depende muito do perfil do cliente. Tem pessoas que têm aquela ânsia de ganhar dinheiro muito rápido, então ela se submete a risco muito alto. Então, a gente vê pesquisas que pessoas que investem. Uma vez eu vi um gestor de fundo de investimento falando que ele fez uma estatística do fundo dele. O fundo dele já tinha mais de 10 anos e ele fez uma estatística do fundo dele. Então, quem investiu no fundo dele por um ano era como jogar uma moeda para cima, pode dar cara ou coroa. Então, tinha mais ou menos 50% de chance. No fundo dele, isso em várias janelas, desde ali do pico até a queda, tal, pegando ali no maior alto para depois ter a queda e tal. Mesmo essas janelas ruins, quem investiu por 3 anos, a chance já aumentou, já foi para 70%. E quem permaneceu com dinheiro investido por 5 anos ou mais, todas as pessoas ganharam dinheiro no fundo dele. É lógico que isso é estatística. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas isso comprova mais ainda o que a gente fala. Bolsa de valores é para o longo prazo, a gente pensa ali em 5 anos ou mais, porque se tiver uma queda, como exemplo 2019, todos os analistas, sem exceções, falavam que era um ano transformacional, estava em um governo bastante sensato no ponto fiscal, e o mundo estava crescendo. Ninguém esperava uma pandemia chegar, e chegou, e a Bolsa do Brasil caiu pela metade. Então, imagina a pessoa que queria por um ano. Ela saiu no prejuízo, mas se ela esperou 5 anos, a Bolsa já bateu recorde. Então, ela saiu já com rentabilidade simplesmente se ela colocasse num índice da Bolsa de Valores. Se ela tiver num fundo bem gerido, poxa, aí que ela já ganhou bastante dinheiro. Então, é o perfil da pessoa e longo prazo. Longo prazo, para tomar risco, dilui muito o risco e potencializa muito o ganho. Daniel, agora entrando na parte de perguntas, a gente separou aqui algumas para te fazer. Com relação a uma coisa que acontece muito no dia a dia. As pessoas normalmente, a grande maioria dos brasileiros, você citou até no caso da porcentagem de pessoas no Serasa, tem como hábito se endividar muito com o cartão de crédito. E acham que aquele limite é uma extensão da sua renda. O que você poderia dar de dicas para essas pessoas gerirem melhor esses limites de cartão e não se endividarem? Vamos lá, William. Esse é um pensamento muito comum, porém totalmente incorreto. Às vezes as pessoas têm um salário de 10 mil e têm um cartão de limite de 10 mil e acham que tem disponível para gastar 20. Não. Elas têm que evitar ali ao máximo ali o cartão, ou então usar o cartão com muito controle, para não acabar diminuindo a renda mensal. Como? Imagina, você vai lá e paga alguma coisa em 10 vezes sem juros. Às vezes você tem essa falsa sensação e a gente sabe que não tem nada sem juros. Então,
com aquele salário, você precisou dividir em 10 vezes. Só que automaticamente isso você vai fazendo com outras coisas. Você vai dividindo uma viagem, você vai dividindo alguma coisa que você compra mensalmente, como exemplo, as compras do mês. Às vezes as pessoas fazem as compras e dividem em 3 vezes, sendo que as compras faz mensalmente, então não faz sentido. Se a pessoa ganha 10 mil e contrai uma dívida de R$ 1.000, no próximo mês ela já não ganha mais 10 mil, ela ganha 9 mil. E se já estava difícil com 10 mil, imagina com 9. E isso ela vai fazendo uma bola de neve, aí vai ganhando cada vez menos, né? Porque uma boa parte vai para pagar o cartão, aí entra naquele dividir o cartão, pagar o mínimo do cartão. Aí começa todo o problema. Ela começa a pagar o mínimo do cartão, então ela paga várias prestações de uma fatura só. E isso incide juros exorbitantes, 100, 200, 300%. Sendo que ela não está conseguindo já pagar a fatura sem nenhum acréscimo. E isso vai contraindo dívida, e a pessoa parece que não quer diminuir o ritmo de gastos, ela vai até acontecer de cair no Serasa. Então, o controle é a palavra-chave. Controla o máximo, dê preferência para pagar as coisas no débito, principalmente aquelas pessoas que sabem que tem essa tendência de gastar mais do que ganha. Tenta não usar muito o cartão. Às vezes a gente fala, ali é 10 vezes sem juros, tá? Mas pergunta para para aquele produto, para aquele vendedor que está vendendo, se à vista tem desconto. Normalmente ele vai falar tem desconto de 10, 15%, às vezes até mais. Então o preço não está sem juros. Já embutiu os juros, mas você não viu e você tem essa falsa sensação. Daniel, agora mais relacionada à sua atividade profissional. Se alguém quiser começar a investir com a sua assessoria, tem um mínimo para começar? Vocês cobram algum valor? Vamos lá, William. Na XP Investimentos, você começa com mínimo com R$ 100, com assessor virtual. Se quiser um assessor de alta renda, no meu caso, por exemplo, o mínimo para começar é R$ 300 mil, e tem algumas exceções que a partir de R$ 100 mil. Nesse caminho de 100 a 300 mil, ela só tem uma opção de escolha. É a remuneração fixa. Aquela remuneração que o assessor cobra um percentual da carteira, de 1% para baixo, ao ano, e tudo que o assessor receberia e o escritório é devolvido na conta do cliente. Então, na verdade, o que ele paga mesmo é bem menos do que isso para ter uma assessoria completa. A partir dos 300 mil, ele tem 2 opções de escolha. O modo tradicional, que não tem custo direto para ele, mas os investimentos que ele aloca, o ativo que ele está, remunera o assessor. Isso até gera um pouco de conflito de interesse. O ideal é que o assessor seja de confiança do cliente, para o cliente sentir mais seguro possível, né? E também tem essa parte de remuneração fixa, que é um modelo que está em alta, que está crescendo. Nos Estados Unidos, passou de 26% dos clientes que tinha esse modelo, passou para 48% hoje, que é uma remuneração mais transparente. O cliente sabe exatamente o quanto que ele está pagando pelo serviço. E você atende mais aqui em Pouso Alegre, região, não tem limite de localidade? Como que funciona? Olha, com a tecnologia isso mudou bastante, né? O nosso escritório está ali principalmente aqui no sul de Minas, mas eu tenho clientes em vários pontos do Brasil, inclusive fora do Brasil. Os clientes fora do Brasil, eles são obrigados a ter residência fiscal no Brasil,
para abrir conta de investimentos na XP e ter a minha assessoria. Fora, aqui em outros estados, é tranquilo. O cliente abre a conta, conversa comigo, a gente... eu mostro para ele toda a simulação de carteira, o backtest dos últimos 3 anos, o que ele teria acontecido com ele se ele tivesse investido exatamente naquela carteira que eu montei para ele, de acordo com o perfil e a necessidade dele. Ele gostando, a gente começa, o próximo passo é a abertura da conta, lá tem um código, que no caso é o meu código, e a gente começa os investimentos e ele tem a minha assessoria personalizada. Como a gente tem alguns parceiros, então não fica só na parte de investimentos. Eu posso falar para ele de vários pontos, desde a blindagem patrimonial até a melhoria de eficiência fiscal. Então, engloba vários assuntos. Ok, legal. E com relação a tudo que a gente falou, educação financeira, desde as pessoas mais humildes com as dicas que você deu até as pessoas que têm uma renda maior, você acredita que uma pessoa que seja pobre, ela consegue se tornar uma pessoa rica através da educação financeira? Acredito, é o meu caso. Eu acredito e acredito muito, mas acredito que possa acontecer o contrário também. Como a gente vê várias vezes ganhadores de Mega Sena ou até jogadores famosos, atores famosos que têm um belo patrimônio e não tem educação financeira e acaba perdendo tudo e fica numa situação lamentável. Acontece isso, muitos. Eu acredito que você já tenha visto vários exemplos nesse sentido. E aquelas pessoas pobres que ficam muito ricas, com uma fortuna impressionante. É o caso do Silvio Santos mesmo. Ele começou muito pobre, só que ele já tinha uma visão muito boa e ele ficou bilionário. Dúvida. E qual seria, assim, o primeiro investimento que você sugeriria para a pessoa começar? O primeiro investimento tem que ser nele mesmo. Tem que ser na parte de educação financeira, de entender um pouco para ele conseguir controlar o orçamento dele, sair das dívidas, se for o caso, para começar a economizar dinheiro. Depois ele tem várias formas, ele pode fazer um curso, ele pode ler livros, então... mais nesse sentido. Para aí sim, depois começar pela reserva de emergência. Faz a reserva de emergência primeiro, garante ali a parte, se tiver algum problema, tal, precisar de dinheiro, não ficar numa bola de neve, para depois começar os investimentos mais para médio e longo prazo. Daniel, então... Finalizando, muito obrigado aqui pela sua presença, gostamos demais, tenho certeza que vai ser bastante útil para todas as classes que estão ouvindo, para todas as pessoas, vão ter mais curiosidade sobre o tema, vão procurar mais sobre educação financeira. E deixa o seu recado final, onde as pessoas podem encontrar mais sobre a sua pessoa, sobre a sua parte profissional, suas redes sociais, telefone. Bom, eu uso bastante o Instagram, então vocês podem me seguir, daniel.assessor de investimentos. Eu publico bastante ali nos stories e deixo alguns no favoritos ali. Vocês vão ver alguns vídeos do meu trabalho, de simulação de carteira, falando de mercado, notícias atuais, e também pelo telefone. Você pode me chamar no WhatsApp, DDD 35 988050507. Tá vendo? Economiza até no número de celular. Beleza, Daniel, muito obrigado. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Para saber mais informações sobre o Daniel, a gente vai deixar todos os contatos dele, redes sociais na descrição do vídeo. E agradeço a todos aí. Vem com o time.